O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Meninas que me ouvem, está a chegar só a melhor época do ano e não estou a falar do verão. Está a chegar a época do croquete numa mão e da flor de champanhe na outra, a época daquele salto alto agulha que dói no mindinho e que enterra na relva da quinta, do saquinho de arroz e pétalas à porta da igreja, de homens com a gravata da cabeça e da dança de kuduro em frente a todos os convidados. Está a chegar a época dos casórios. Eu adoro casamentos. Este ano, provavelmente na altura que vocês estão a ouvir, eu já tive um casamento. Na verdade foi uma celebração de 25 anos dos meus padrinhos. Fui 25 anos depois a menina das alianças, ia dizer dama do norte, não, mas a menina das alianças, e o objetivo foi recriar as fotos de há 25 anos atrás. Se bem que o meu padrinho na altura disse assim: todas as fotos, menos aquelas que eu estou contigo ao colo, porque tu já não tens 15 quilos e eu já não tenho 30 anos. Portanto, este ano fui menina das alianças de 25 anos, de celebração de casamento, sou madrinha de uma das minhas amigas mais próximas, sou dama do honor da minha prima. A minha prima só me diz assim: livra-te. Eu nem estava a ouvir este podcast e sabe bem o que é que ela me disse, que foi: livra-te de mal chegares à igreja, começares a chorar com a tua cara de choro que eu já te conheço. Pois é, se alguém tiver aí de uma empresa de Kleenex que queira patrocinar a Kate este verão, eu vou precisar. Porque eu há 2 anos atrás fui a um casamento de uma das minhas amigas de faculdade, da Jéssica, e eu fui com ela ao cabeleireiro, porque eu fui dormir lá na noite anterior, fui com ela ao cabeleireiro, vi os preparativos, vi tudo, vi o vestido antes, ela aparece-me vestida. A Kate é a primeira de estar a chorar. Eu juro, é mais forte que eu, e depois começa a fazer beicinho e a chorar, porque fico mesmo emocionada. Esqueçam, eu adoro casamentos. Tudo, adoro tudo em casamentos. São dias memoráveis, muito felizes. Parecem sempre muito longos antes de acontecerem, mas passam a correr, e se esta é a sensação de uma convidada, a minha sensação, eu imagino, dos noivos e dos pais dos noivos, e é um dia com muita comidinha boa que nós gostamos. Mas eu sei que para mim é um dia feliz e um dia animado, mas para muitas meninas pode trazer mais ansiedade à volta não só da comida, mas da imagem corporal. E por isso mesmo hoje vamos falar sobre a ansiedade que antecede estes acontecimentos, a ansiedade à volta da alimentação e da imagem corporal, do antes, durante e depois dos casamentos. Portanto, se tu também ficas mais ansiosa, mais estressada, quando vês que se estão a aproximar estes eventos, casamentos, batizados, estas cerimónias, fica até o final do episódio, porque eu tenho a certeza que te vai ser muito útil. Eu vou-te ajudar a implementar algumas estratégias mesmo nesses dias. Vamos começar pelo que é mais comum ouvir. Eu tenho que emagrecer agora porque eu vou caber naquele vestido, dê por onde der. E eu sei que esta pressão estética é muito maior sobre nós mulheres comparativamente com os homens. Sejam noivas, família de noivos, madrinhas, damas de honor, é muito maior em nós. E eu sei que há noivas que vão casar este ano, que estão aí desse lado a ouvir-me, e é perfeitamente natural que queiras estar no teu melhor, que queiras que corra tudo de forma perfeita. É natural e é válido, até porque é um dia que vai ficar eternizado para a tua vida toda, e é um dia pelo qual tu aguardaste a vida toda. Mas muitas vezes os casamentos, seja um casamento teu, seja um casamento de um familiar, de uma amiga próxima ou mais distante, apenas de uma conhecida, muitas vezes torna-se como que um deadline corporal. E o que é que eu quero dizer com isto? É muito comum nós, profissionais nutricionistas, profissionais da área da saúde, ouvirmos agora nesta altura de abril, maio, eu preciso de emagrecer rapidamente para caber naquele vestido. E mais uma vez, vamos bater àquilo que nós temos vindo a falar nos episódios anteriores do podcast. É válido quereres emagrecer, sim, mas que tipo de motivações é que estão por trás desse emagrecimento? Porque não é um emagrecimento sustentável teres este deadline extremamente curto, de 1, 2, 3 meses máximo, para emagreceres 10, 15 quilos para caberes num vestido num casamento. Não vai ser um processo saudável, não vai ser um processo sustentável a longo prazo, com aquelas dietas extremamente restritivas, com aqueles jejuns prolongadíssimos, e muitas vezes acaba numa péssima relação com a alimentação.
É válido quereres emagrecer, sim, mas as motivações por trás desse emagrecimento devem ser outras. Porque estás no teu melhor, não é só caberes no vestido, é teres vitalidade, é teres energia e é teres espaço interno para aproveitar verdadeiramente o momento. E muitas vezes, quando fazemos ou quando alguém faz essas dietas extremamente restritivas, há dietas do arco da velha que não vos passam pela cabeça. Eu já ouvi de tudo para estar no meu melhor no dia D. E muitas vezes acontece o contrário, que é eu estou mais fraca, eu estou com menos energia, eu não tenho tanta paciência, que às vezes é preciso paciência para estes dias, eu não tenho vitalidade e, mais do que isso, eu sinto que vou para o casamento com uma péssima relação com a alimentação, porque agora que chegou o dia que eu já cabo no vestido, caibo. Ai, o meu português é péssimo. Caibo no vestido, então arriba caminho e eu vou comer de tudo e tudo aquilo que me aparecer à frente que eu estive privada nos outros meses atrás, que normalmente é um curto espaço de tempo. Por isso é que eu digo, mesmo nestas situações, não vale tudo e o teu melhor não deve ser conquistado à custa desta privação extrema a curto prazo. Não há dietas milagrosas, não há jejuns milagrosos, não há aqueles sumos, nem comprimidos, nem nada disso que seja milagroso, que não acabe depois numa péssima relação com a alimentação e pode ou não vir a acabar em episódios de compulsão e exagero no dia do casamento e posteriormente a isso. E esta pressão sobre nós é extremamente perigosa, não só porque alimenta comportamentos excessivos, extremos, mas também porque alimenta expectativas corporais completamente irrealistas. Eu tenho o casamento dos meus padrinhos daqui a 3 semanas. Então, se eu quero caber no vestido daqui a 3 semanas, eu tenho que perder 10 quilos. Então, se eu quero aproveitar o dia e quero estar no meu melhor, no meu vestido naquele dia, eu vou fazer uma semana de detox, uma semana de jejum, uma semana de restrição e depois lá posso aproveitar à vontade. Este tipo de mentalidade, este tipo de pensamento só alimenta aquilo que vocês já sabem. O pensamento do 8 ou 80. Género, sou super controlada, sou super focada, vou fazer uma dieta restritiva, vou ao ginásio 5 vezes por semana e depois, o que é que acontece no dia? É um regabof, porque eu tenho uma gigante disponibilidade de alimentos com que eu me andei a privar nas semanas anteriores e como já coube no vestido, como já passou a cerimónia, então eu vou aproveitar enquanto há e enquanto posso. O que eu quero que entendas aqui mais uma vez é que a chave está na motivação por trás do emagrecimento. Eu reforço, é válido querer emagrecer, no entanto, esse emagrecimento não deve ser feito à custa destas dietas extremamente restritivas e de uma péssima relação com a alimentação. Porque de que é que vale teres força, foco e fé dias antes e semanas antes e controlaste e ires ao ginásio 5 vezes por semana e restringiste imenso, se depois no dia é um regabof e não precisas de te controlar porque a cerimónia já passou e descuidas completamente a tua relação com a alimentação. E chega ao dia. E aquilo que deveria ser um dia feliz, tranquilo, de grande animação, é um dia de ansiedade, com aquele sentimento de eu não me vou controlar perante esta disponibilidade alimentar e é normal que o teu cérebro, perante todo o histórico de restrição que tiveste nas semanas anteriores, queira compensar. É biológico e nós já falámos aqui em episódios anteriores. Mas mais do que fisiológico, é emocional, porque depois de muitas semanas a ter força, foco e fé, as pessoas entram no casamento com aquela sensação de liberdade. Mas liberdade, como eu já disse aqui várias vezes no podcast, é diferente da libertinagem. E acontece aquela mentalidade de, ok, eu hoje posso comer tudo. Já que me vou estragar, eu estive a poupar-me para hoje estragar tudo. Vou aproveitar enquanto há. Vocês estão familiarizadas com este pensamento, certo? É como se fosse... Eu gostei muito desta expressão quando eu ouvi de uma das minhas meninas. É um buffet emocional. É como se o corpo dissesse assim, agora ninguém me para. Agora eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser que tu me andaste a privar semanas, dias a fim. E atenção, o problema não é só o comer muito, porque nós nestes dias, quem tem uma má relação com a alimentação principalmente, mas também quem tem uma boa relação com a alimentação e está tranquilo, nós sabemos que estes dias é normal comer mais quantidade do que comemos no dia-a-dia. Aqui, para quem tem esta mentalidade do 8 ou 80 e esteve a restringir bastante
E agora aproveita enquanto há. Não é só o comer muito, é o comer de forma sôfrega, sabem? Sem saborear a comida, é comer por impulso, é encher o prato e não ouvir os sinais de fome e saciedade, é comer muito e ao mesmo tempo comer com culpa e ansiedade de não voltar a ter estes alimentos disponíveis. É comer sem a leveza e sem a tranquilidade que estes momentos, estas celebrações pedem. E a verdade é que ninguém está verdadeiramente presente numa festa, nestas celebrações, quando está numa batalha interna com a alimentação. Então o que é que nós podemos fazer? E no outro dia até disse isso a uma das minhas meninas. Normalmente estas festas acontecem, as celebrações, por exemplo, na igreja, eu vou-vos contar baseado nos meus casamentos este ano. Normalmente os casamentos, para nós mulheres, para nos arranjarmos maquilhagem, cabelo, vestir, tirar fotos, começam muito cedo. Eu vou-vos dizer que eu tenho cabeleireiro às 6 da manhã, para um casamento às 2 da tarde. Portanto, são mesmo muitas horas acordadas. O ideal, e parece muito um contrassenso, é comer antes das festas, da cerimónia, comer de forma frequente, não estar muitas horas sem fazer as refeições. Pode parecer contraproducente, mas quando tu vais para as cerimónias, chegas ao buffet com aquela disponibilidade toda e já estás com níveis de fome, red flag a bater no vermelho, comes tudo e mais alguma coisa de forma muito pouco consciente, porque já estás, lá está, com níveis extremos de fome e não é sustentável. Portanto, não saltes refeições a pensar vou poupar calorias que é para gastar lá. Não, porque isso só te faz comer de forma mais inconsciente. Então, a minha estratégia e aquilo que eu digo sempre é leva uma barrinha, um leitinho, um queijinho na bolsinha, ou no carro, ou onde couber. Algo muito prático para comeres entre a cerimónia, tirar fotos na quinta, na igreja e comeres. Porque senão chegas às refeições assim a pedir socorro com fome. E mesmo entre o período de sair de casa, sei lá, sair do hotel, ir à cerimónia, à igreja, o que seja, come. Não estejas muitas horas sem comer. Reforça o pequeno almoço, reforça o lanche da manhã. Se a cerimónia for à hora do almoço, faz uma sopa em casa com algo mais prático, uma fonte proteica para te dar saciedade mais prática. No outro dia, tenho uma menina que teve um batizado e eu disse-lhe, come uma sopa e aqueles mini wraps com uma fonte proteica, sei lá, até lhe disse, com atum em lata, com alface, milho, enrola aquilo, come e leva uma papinha de fruta ou algo mais prático para a cerimónia. E ela disse, eu comi às 4h30 da tarde, era o almoço, 4h30 da tarde, e foi tranquilo. Nem sequer estava com muita fome, foi super tranquilo. Porquê? Porque ela preveniu a fome. Outra das estratégias que eu costumo dizer às minhas meninas é para olhares para o buffet com curiosidade e não com aquele sentimento de eu quero tudo. Eu estou cheia de fome, estou esganada de vontade de comer alimentos que privei. Não. Olha, em vez de ser com urgência, olha com curiosidade. O que é que realmente daqui faz sentido e me apetece realmente comer? Porque se eu não vou com esta consciência, porque quem vai de restrições extremas e de privação não vai com consciência para estes eventos, eu como tudo e mais alguma coisa porque eu quero aproveitar. Então, escolhe aquilo que realmente te dá prazer e que tu gostas. Curiosamente, eu disse exatamente isto a duas das minhas meninas. Uma delas teve aliás, não, tiveram as duas um batizado. E eu recebi uma mensagem a dizer assim, na mesa das sobremesas não havia uma sobremesa que eu realmente gostasse. Então tirei duas das outras que eu gostava, QB, até gostava, mas não foi aquela ansiedade e aquela vontade de comer tudo como acontecia antes. Lá está. Porque elas fizeram este exercício de consciência. O que é que aqui está na mesa que eu gosto mesmo de comer? Não invalida que eu coma outras coisas, obviamente, como aconteceu com elas, mas faz-nos ter muito mais consciência nestes momentos. E nós nestes eventos sabemos que a comida faz parte do convívio, faz parte do ambiente e lá está. É muito mais do que apenas os nutrientes, a gordura, as calorias, o açúcar. É muito mais do que isso, faz parte do convívio. Lá está esta vertente da alimentação como forma de celebrar o amor, como forma de celebrar, sei lá, o nascimento. No caso dos batizados, é uma forma de celebração.
não sejas tão dura contigo mesma, porque comer nestes eventos também é um ato de amor próprio e é um ato de consciência. E nós já sabemos que é normal, é natural. Existe um tipo de fome que eu já falei naquele episódio do podcast sobre os vários tipos de fome, que é a fome social, que é muito comum de estar nestes eventos, ter fome social. É muito comum também nós comermos mais do que comemos no dia-a-dia. Mas quanto mais conscientes nós tivermos do nosso nível de fome, de saciedade, de satisfação, quanto melhor a nossa relação também com a alimentação, maior a consciência daquilo que nos apetece comer e daquilo que nós pomos no prato. E entre refeições, faz uma pausa. Aproveita as refeições entre as entradas e o prato principal. Entre o prato principal de peixe e o de carne, primeiro é o de carne ou o de peixe? Ai, não sei. Já não me lembro. Mas há aquele geladinho. E eu adoro aquele gelado de limão. Adoro. E eu adoro mais do que isso andar nos casamentos mesa em mesa. Adoro ir visitar a mesa do tio, do primo, do cunhado que eu conheço, da noiva. Adoro isso, porque é o mesmo momento de convívio, mas entre pratos, entre entrada e prato principal, prato de carne e prato de peixe, vai, sai da mesa, levanta-te, conversa, dança. Eu, no casamento da Jéssica, que fui há 2 anos, pronto, é normal haver bebidas alcoólicas e isso, mas eu estava tranquila. Tinha intercalado ali o vinho branco com a água, estava muito tranquila. Mas a animação do casamento era tal, o pessoal do Norte sabe festejar, sabe viver a vida mais do que aqui, acho eu. E eles apostaram numa animação incrível. E eu juro-vos que ou tinha comido o prato de carne ou de peixe, o primeiro prato, a meio eu já não me lembrava o que é que tinha comido. Porque a animação estava tão incrível e estávamos a dançar imenso, a festejar, a jogar jogos. Eu lembro que jogámos um jogo do preço certo, os jogos de melhor fotografia, de melhor casal, de melhor dama de honor, sei lá, essas interações também fazem parte, portanto, faz uma pausa entre refeições e não deixes de aproveitar o momento. A comida não tem que ocupar o espaço todo na tua cabeça, o espaço todo no pensamento, principalmente nestes momentos mais felizes. Outra das estratégias que eu costumo dizer às minhas meninas é para elas se lembrarem que o nosso valor não está no prato. Vocês sabem que nestes eventos é normal, é natural comer mais do que nós comemos no nosso dia-a-dia. Aliás, eu já falei isso num episódio daquele sobre os vários tipos de fome, da fome social. É natural, nós estamos a conviver e a comida também faz parte do convívio. A comida também é parte da celebração. Aliás, as grandes celebrações fazem-se à mesa, portanto é natural e é normal nós comermos mais, mas quanto mais conscientes nós tivermos da nossa fome, dos nossos sinais de fome, saciedade, de satisfação, mais aproveitamos esses momentos e o nosso valor não está naquilo que nós colocamos no prato. E mais do que isso, lembra-te que não há problema em repetir o prato, não há problema em comer 2, 3, 4 sobremesas, não há problema em repetir a fatia de bolo, não há problema, é um dia. Eu lembro-me num casamento que eu tive também há 2 anos, havia uma fonte de chocolate e vocês já me conhecem. Vocês já me conhecem. Eu não consigo lidar com uma fonte de chocolate. Então, isto é muita piada. Eu sentava-me e ia buscar sempre morangos e manga. Eu sentava-me, comprei 3, 4 morangos, partia os morangos em quadradinhos, banhados em chocolate. Comia, fazia uma pausa e depois disse à minha mãe, vou lá outra vez. E minha mãe ficava a olhar para mim. Depois eu ia lá, ia com a minha prima e com o meu irmão, e estava lá um senhor, o mesmo senhor da primeira vez. E ele disse assim, aqui outra vez? Pois, sim senhora, então venho aproveitar a fonte. Fui para a mesa outra vez, comi de forma consciente e tudo, e eu disse assim, bem, vamos a uma terceira ronda. E a minha mãe só olhava para mim e disse assim, Catarina, tu não te controlas com o chocolate. E, mami, não temos fonte de chocolate em casa. É uma vergonha. Eu sinto que devia ter uma fonte de fondue de chocolate. Já fiz antes, mas é uma excelente prenda de Natal. Quem quiser oferecer-me uma fonte de fondue de chocolate, eu agradeço, porque incrível. E eu repeti 3 vezes os morangos banhados em chocolate. Eu estava ali meia hora a esfregar o morango no chocolate. Estou sempre muito direta neste podcast. Mas é verdade, tipo, é normal nós repetirmos o prato, é normal nós comermos mais do que os nossos níveis ótimos de saciedade. É natural. E, aliás, é natural e expectável. A diferença é que podemos fazer isto com consciência e sem culpa. Porque sim, o facto de eu repetir os morangos, nesse caso, não quer dizer que eu os estivesse a comer sem consciência. Muito pelo contrário, eu estava perfeitamente. Mas não invalidou que eu repetisse.
Outra das estratégias que eu costumo dizer às minhas meninas, que vai um bocadinho bater ali à estratégia que eu falei anteriormente, olhar para a comida com consciência e não com urgência, é para, nas entradas, comerem um bocadinho de tudo e irem buscar aquilo que mais gostam. Então, para não comprometerem depois a fome nas refeições principais, nos pratos principais, vão dividir o prato das entradas, que é normalmente um prato mais pequenino, semelhante ao prato das sobremesas, com 3, 4 entradas que elas mais gostam, de consistências e de sabores distintos. Tipo um bocadinho de camarão, um bocadinho de patê, um bocadinho de tostas e depois o croquete. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? De forma a que não comprometa depois a fome e os pratos principais. E o mesmo com a sobremesa. Então o que é que vão fazer? Vão escolher 2, 3, 4 sobremesas, incluindo a fruta, naturalmente, que mais gostam. Sobremesa mais cremosa, tipo uma mousse, uma sobremesa mais fofinha, como o bolo, e pode ser o bolo de casamento, uma mais crocante, como se fosse uma tarte, e podem dividir o prato, porque ao dividir o prato fica mais cheio, comer é externo, e acabam por comer menos quantidades e variar, comparativamente com estar sempre a ir buscar uma sobremesa, comer com culpa. Eu agora já comi esta, eu vou buscar mais, e agora vou buscar mais um bocadinho. E este sentimento de culpa só vem fazer com que não faças estas refeições, esta sobremesa, de uma forma tão consciente e tão prazerosa. E só para acabar, porque este episódio já vai longo, a comida nestes momentos é muito mais do que nutrição. É celebração, é amor, é partilha, é união. O teu corpo sabe muito bem lidar. Eu costumo dizer que o nosso corpo é extremamente inteligente e sabe muito bem lidar com os excessos, com estes dias fora da rotina. Não vai ser um dia que deita por terra todo o teu progresso, mediante o teu objetivo, seja ele qual for. Não precisas de compensar, não precisas de restringir-te pós-evento. O teu corpo sabe o que faz, basta voltar à rotina. Não é um dia que vai fazer de ti melhor ou pior pessoa. E isto é mesmo muito importante que não te esqueças, para que no dia do evento já estejas a pensar que vais compensar todas as asneiras que estás a fazer, e isso só faz com que comas com mais culpa e mais desconexão do momento. Como eu costumo dizer, deixa a fluir. Isto não é nem nunca foi sobre controlo, é sempre sobre confiança. Portanto, permite-te confiar no teu corpo, aplicar estas estratégias nos dias das celebrações e aproveitar muito, seja a comida, seja a celebração, seja a companhia, seja as pessoas com quem te rodeias. Portanto, bons casamentos, boas celebrações. Sempre que precisares, volta a ouvir este episódio do podcast. Obrigada por teres assistido até aqui. Fico à tua espera no próximo episódio. Até lá, não te esqueças de subscrever o Mindful Bite, seguir-me nas minhas redes sociais. Qualquer dúvida, estou à distância de uma mensagem. Até ao próximo episódio. Como com prazer.